Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lídia, sejam bem-vindos ao canal Gêmeos de Primeira Viagem. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o meu relato de parto e como foi a nossa estadia nos primeiros dias de vida dos meninos lá na Promatre. Então se você tá pretendendo ter bebê lá, fica comigo que eu vou te contar tudo aqui, como foi o processo, as coisas boas e as coisas que a gente não achou tão legais assim. Estou aqui completamente descabelada, porque ou eu seco o cabelo ou eu gravo vídeo, né? Eu sempre julguei as pessoas que ficavam falando que não tinha tempo pra nada depois que tinha filho, mas gente, realmente é uma loucura. E olha que os meninos já começaram a ir pra escola, também vai ter vídeo sobre isso aqui no canal, mas realmente é uma loucura. Eu volto a trabalhar logo logo, então assim, eu preciso organizar minha rotina, mas realmente tá muito complicado. Então me desculpem se eu aparecer aqui parecendo uma doida, mas prestem mais atenção nas informações. Eu não cheguei a comentar com vocês isso em outro vídeo, eu ia fazer um vídeo exclusivamente pra isso, mas eu achei depois que não tinha necessidade. Na verdade eu queria fazer um vídeo mais por uma questão de desabafo mesmo, mas eu vou comentar aqui com vocês, porque no mês de outubro, faltando 2 meses para os meninos nascerem, o nosso obstetra simplesmente abandonou todos os pré-natais que ele estava fazendo. Então, sempre quando eu comento com vocês, conversem com o obstetra, falem com o obstetra, tirem todas as dúvidas, foi porque aconteceu isso comigo e realmente foi uma situação muito chata. Nós fizemos o pré-natal inteiro, basicamente, então nós começamos a passar em consulta em maio, e aí no mês de outubro, né, próxima consulta, a clínica entrou em contato e falou que o nosso obstetra tinha tido alguns problemas pessoais, emocionais, e ele simplesmente não voltaria mais para atender por tempo indeterminado. Então, eles indicaram uma outra obstetra, mas, assim, foi, assim, um choque, eu fiquei muito chateada, chorei, eu não sou muito dramática, mas, assim, eu fiquei muito, muito chateada, porque eu realmente tinha gostado dele. A minha médica não estava fazendo pré-natal, eu comentei isso em outro vídeo com vocês, e aí ela indicou esse outro médico, e, assim, eu adorei ele, era muito legal, muito, assim, pra frente, sabe? E também era um médico que atendia pelo convênio, parto emergencial. Ele disse que não tinha contraindicação para parto normal, então assim, ele era um médico super aberto, muito bacana, e realmente eu fiquei muito triste por ele ter sumido. Mas fica mais uma dica aí para vocês, observem os sinais. Em todas as consultas, a gente percebia que ele estava sobrecarregado, então ele atendia várias ligações, ele estava ali o tempo inteiro agendando parto, agendando visita, né, conversando, então assim, ele era muito disponível. Então realmente ele estava um pouco sobrecarregado. E quando a gente estava falando que os meninos tinham a pretensão de nascer no mês de dezembro, próximo a Natal, ele disse que já tinha uma viagem agendada, mas que ele faria o parto porque ele tinha gostado da gente. Então assim, a gente começou a perceber que ele estava realmente sobrecarregado, mas ele estava tentando equilibrar todos os pratos. Mas era óbvio que ele não iria conseguir, enfim, em algum momento isso, né, iria, digamos assim, entrar em desequilíbrio. E foi o que aconteceu. Infelizmente para nós foi no mês de outubro, né, muito próximo dos meninos nascer, mas eu fico pensando em quem já estava com parto marcado para a próxima semana, para o dia seguinte, enfim, então assim, acho que foi um choque para todo mundo que estava sendo atendido por ele. Então, quando a gente recebeu essa notícia, a gente optou por não seguir fazendo o pré-natal lá na clínica. Nós optamos em ir direto para a Promatre, principalmente por essa questão de os meninos nascerem na semana do Natal, né, final de ano, aí novamente a gente teria que ver se essa nova médica atenderia pelo convênio, se faria parto normal, o que ela indicava, aí a gente teria que literalmente começar do zero com uma médica que não era a médica da maternidade, enfim, então a gente achou um pouco arriscado começar tudo de novo com uma médica que não era da maternidade. Como a gente já tinha decidido que os meninos nasceriam na Promatre, então a gente procurou o centro médico lá da Promatre e decidimos finalizar ali os 2 últimos meses direto na Promatre, e a gente teria uma chance maior de ter o parto dos meninos com esse obstetra ou essa obstetra que nos atenderia ali no final da gestação. Com mais ou menos 28 semanas, a gente foi na primeira consulta lá no centro médico da Promatre, é bem pertinho ali da Promatre mesmo, no centro de São Paulo. E a médica já falou na primeira consulta que não recomendava o parto normal, por todos os riscos, gemelar, problema na tireoide, diabetes gestacional, enfim. Então tinha uma série de intercorrências que poderiam acontecer, então ela já de imediato disse que não recomendava o parto normal. Eu também não quis criar caso, só faltava 2 meses para os meninos nascerem, o médico deles já tinha subido, enfim. Então eu falei, gente, o que importa é todo mundo ficar bem. Então é para ser cesárea, bora para cesárea e vida que segue. Em um outro vídeo eu comentei com vocês aqui da questão do histórico da gestação na maternidade, e foi justamente por isso, porque quando a gente foi na primeira consulta lá com a médica da Promatre, eles não tinham nenhuma ideia da nossa gestação. Então eu levei todos os exames, ela preencheu lá as principais medidas no cartão da gestante,
Mas assim, lá na Promadri mesmo, eles não tinham nenhum conhecimento da nossa gestação. Inclusive, a médica de lá pediu pra gente fazer os ultrassons, né, os próximos exames lá na Promadri, principalmente para manter esse histórico em sistema. Porém, a gente agendou, né, na próxima semana o primeiro ultrassom para ter esse registro lá na maternidade, mas eu particularmente não gostei do atendimento. Então assim, foi um atendimento rápido, a médica foi seca, ficava o tempo inteiro 10, 20, 30, não falava pra gente o que estava acontecendo, e nós tínhamos uma experiência, né, anterior que durante toda a gestação a gente fez os ultrassons com uma única médica, a doutora Gladys, maravilhosa, e ela explicava simplesmente tudo pra gente, o que era, o que estava acontecendo, se estava normal, se não estava, o que era aquilo, o que eles entendiam. Então assim, ela explicava tintim por tintim. Então assim, o mínimo que a gente demorava no ultrassom era 1 hora, porque ela via tudo de um, depois tudo de outro, explicava tudo. E aí essa outra médica, ela simplesmente não explicou nada, falou todas as medidas, assim, não demorou 10 minutos o ultrassom. Então a gente particularmente não gostou. Quando a gente voltou no retorno com a doutora que estava nos atendendo, eu falei pra ela que eu queria continuar fazendo os ultrassons no A+, lá com a doutora Gladys, porque era mais próxima aqui de casa, enfim, mas o principal motivo é porque eu não tinha gostado do atendimento de lá. Mas eu tenho uma outra amiga que fez todo o pré-natal lá e ela super gostou, não sei se porque ela não tinha nenhuma outra referência ou porque realmente o atendimento com ela foi bom. Eu particularmente não gostei da parte de exames de lá, então eu voltei a fazer os meus exames com a médica que já estava nos acompanhando. Nós fizemos 4 consultas lá na Promadri, então essa primeira de outubro, 2 em novembro, e aí no mês de dezembro as consultas seriam semanais, porque já seria o mês de nascimento deles. Inicialmente, a nossa pretensão era aguardar até 38 semanas. Como a gestação estava tudo bem e o nosso caso era gestação dicoriônica diamniótica, ou seja, 2 bolsas e 2 placentas, então esse teoricamente é o melhor cenário para gestações gemelares e pode ir até 38 ou 39 semanas. Mas assim, o máximo que os médicos gostam, né, de chegar é até 38 semanas. Inclusive, nós tínhamos já deixado pré-agendado que o parto seria dia 26 de dezembro, que seria exatamente quando a gente completaria as 38 semanas. Mas no dia 12, que seria na semana que a gente completou 37 semanas, na consulta, a médica olhou os meus exames, os meninos já estavam com 2,5 kg mais ou menos, né, pelo último ultrassom, a minha barriga estava gigante, então assim, cada semana parecia que a minha barriga estourava cada vez mais, então assim, tudo que eu não tive de barriga durante a gestação, no mês de dezembro, simplesmente virou uma bola de praia minha barriga. Eu estava com muita dor e muita falta de ar, assim, eu não conseguia completar uma frase, então realmente estava bem difícil já nesses últimos dias. E então a médica falou: olha, Lígia, eu acho que você não vai aguentar até as 38 semanas. Como vai ser semana de Natal, corre risco de a bolsa estourar, então tem que ser um parto emergencial. O que eu aconselho é a gente fazer já o parto na próxima semana. Eles já vão estar com um cenário ótimo, né, de 37 semanas. O principal motivo dos médicos não quererem fazer o parto antes das 37 semanas é a imaturidade pulmonar. Então, normalmente a maturação dos pulmões dos bebês ocorre entre a 34ª e a 37ª semana, mas isso pode variar um pouco, tanto que em casos que a mãe tem um risco maior de trabalho de parto prematuro, eles já aplicam algumas injeções para ajudar essa maturação do pulmão. No nosso caso, como seria com 37, então teoricamente já estaria super bem a maturidade pulmonar dos meninos. E aí ela sugeriu então que o parto fosse feito no dia 18, a gente falou, então tudo bem, ali no consultório, sabe, como se fosse uma conversa totalmente, né, informal. E aí, nessa consulta, a médica falou, então vamos deixar agendado para a próxima segunda. A gente falou, tudo bem. Ela falou, então tá agendado. Ela entrou lá na agenda dela e agendou, segunda-feira, 7 horas da manhã, encontro vocês no centro cirúrgico. Então, assim, é muito engraçado, porque o parto natural, ele é normal, é quando o corpo dá o sinal, a bolsa estoura, enfim, aquela correria de hospital, aquela emoção. No nosso caso, não, segunda-feira nos vemos no horário agendado. Então, assim, foi muito engraçado, porque parecia que eu tava, sei lá, agendando um exame de sangue, sabe? Então, ela já colocou na agenda. Nós passamos na recepção, ela passou ali uma listinha de orientações, questão de jejum, medicações e tudo mais, e fomos embora. E aí, nessa semana, eu já tinha deixado a mala de maternidade dos meninos pronta. Inclusive, gente, eu deixei a mala de maternidade deles pronta no final do mês de setembro. A Promadri, ela envia ali uma listinha de enxoval, macacão, body, touca, tudo que a gente tem que levar. Nós já fomos na loja, eu já inclusive deixei essa listinha e eu já comprei tudo dessa listinha. Então, eu já lavei, passei
já guardei naqueles saquinhos e a mala dos meninos já estava pronta desde o final de setembro. A minha e a do meu marido eu deixei pra cima da hora, mas assim, tudo que era coisa que a gente não tem em casa, não é de fácil acesso, eu já tinha deixado também comprado e deixado na malinha. E aí, naquela semana, a gente terminou de organizar ali a nossa mala e aí no sábado já estava tudo pronto. Sábado, durante o dia, o hospital ligou para confirmar a cirurgia, enfim, tudo certo, o horário que a gente tinha que chegar. Nós tínhamos a opção de internar no domingo à noite ou na segunda-feira de madrugada. A gente optou por internar na segunda de madrugada porque a gente achou que ia dormir, mas assim, impossível dormir, porque assim, primeiro que eu tava indo fazer xixi de 1 em 1 minuto, não era nem de 1 em 1 hora. E assim, uma super ansiedade, né? Então não conseguimos dormir de domingo para segunda, mas de qualquer forma, chegamos na Promatre por volta de 3 horas da manhã de segunda-feira, dia 18 de dezembro. Assim que nós chegamos, já fomos encaminhados lá para a recepção da internação, então ele já pega a carteirinha do convênio, já pega todos os dados. Ganhamos um upgrade, né? Então ele deu o apartamento luxo pra gente, porque eram gêmeos e tudo mais, eu acredito que tinha, né, algumas suítes disponíveis, então ele deu esse upgrade para nós. E aí, demorou aí uns 20, 30 minutos esse trâmite ali da internação. Na sequência, eles nos encaminharam para uma sala que eu imagino que seja a mesma sala do pronto-socorro. Eu nunca tive no pronto-socorro lá da Promatre, mas tinham algumas mulheres tomando medicação e tudo mais, então eu imagino que seja o mesmo ambiente ali da sala de medicação do pronto-socorro. A enfermeira, então, aferiu ali sinais vitais, saturação, escutou o coração dos bebês, tudo certo. E aí, depois de mais ou menos 1 hora, liberaram, né, o nosso quarto e aí eles já direcionaram a gente lá pro nosso quarto. Isso era por volta de 5h30, 6 horas da manhã. Quando a gente chegou lá no nosso quarto, nós nos acomodamos, enfim, colocamos as malas, né, enfeite de porta e tudo mais. Inclusive, quem vai fazer bem casado, fazer aquela decoração toda e não contratou a empresa, é legal internar um dia antes pra deixar tudo organizado. Se você internar de madrugada, é um pouco corrido ali a sequência de acontecimentos. Na sequência já veio uma técnica nos explicar que faria o acesso lá no quarto, depois a gente receberia as nossas roupas para o centro cirúrgico e posteriormente seríamos encaminhados lá para o centro cirúrgico. Então ela veio uns 15 minutos depois, fez o acesso. Gente, é uma agulha muito grossa, parece aquelas agulhas de doar sangue, então é um acesso bem grande mesmo, doeu pra caramba, porque é um acesso bem calibroso. Na sequência, ela já veio e trouxe as nossas roupas, então ela dá um top e um avental pra mamãe, no meu caso, né? E pro pai ela dá aquelas roupas ridículas, né? Que aquela touquinha verde com aquele avental enorme, né? Tipo assim, o meu marido usa número 40, deram uma roupa 60 pra ele, enfim. E aí a gente já fica todo paramentado lá no nosso quarto mesmo. Na sequência, já veio um técnico e nos levou até o andar do centro cirúrgico. Gente, eu não sei se sobe, se desce, como que é o procedimento, porque na hora é muito engraçado. Parece que você está vendo a cena de fora, não parece que é você que está passando ali. É uma sensação muito engraçada. Então, fomos lá para o centro cirúrgico. Quando a gente estava entrando no centro cirúrgico, o nosso centro cirúrgico era o primeiro. E aí, naquele espaço que as famílias ficam pra ver, naquele vidro, minha família já tava bem ali na porta, né? Então, eles acabaram vendo a gente entrando no centro cirúrgico e tal. Deu um tchauzinho pra família. Quando nós entramos no centro cirúrgico, a minha médica tava lá, enfim, apresentou a equipe. Era uma equipe um pouco maior por conta de serem gêmeos, então acho que tinham umas 6 ou 7 pessoas. O anestesista conversou comigo sobre anestesia, não sei nada do que ele falou, não entendi nada. Só sei que ele disse que eu ia sentir um líquido quente e que eu não ia mais sentir as pernas. E assim foi. Então eu não lembro se eu abracei as pernas, se eu fiquei de perna cruzada, sei lá. Só sei que eu senti o líquido quente, não senti nenhuma dor. Eu não sei se passa algum anestésico ou se eu tava tão avoada que não senti dor. Realmente senti, né, aquele líquido quente e, gente, instantaneamente eu já não senti mais as pernas. Então foi muito rápido assim o processo. E aí ele tem aquele pano, né, que acho que chama campo cirúrgico. E aí meu marido ficou aqui desse lado, tem alguma coisa que eles colocam no braço, não sei se é sedativo ou o que é, mas o anestesista fica aqui do lado direito, meu marido estava do lado esquerdo, tinha aquele campo e eu conseguia ver as duas médicas ali. Então, o meu marido falou que ficou um cheiro de queimado na sala, acho que quando eles vão cortando ali, né, com o bisturi, mas eu não senti nada também. Então, assim, gente, eu tava assim, não senti nada em nenhum momento, sabe? Só tava ali esperando. Então, eu não sei se essa sensação é por conta da sedação ou se é pela emoção do momento, assim, não sei realmente explicar. Mas,
Passado, sei lá, uns 5, 10 minutos, e isso é o que eu entendo que passou, porque assim, parece que tudo passa em questão de segundos, assim, realmente é muito rápido. Passou-se uns 10 ou 15 minutos, a meu ver, e aí ela já tirou o Isaac. Então o Isaac nasceu 7h45. E ele era um bebê muito grande, né? Ele nasceu com 3,1 kg. Então, inclusive, ele nasceu mais pesado do que o bebê de algumas amigas, né? Que eram apenas um bebê. Então, ela era muito grande. E aí, na sequência, né, eles já abrem ali o vidro pra mostrar pra família. Só que ela abriu o vidro, mostrou o Isaac pra família. Aí, na sequência, o meu marido já levou ele pra outra salinha pra limpar, pesar, enfim, tudo certinho. E ela não fechou o vidro. Então, a minha família ficou vendo todo o processo ali de tirar o Henry. Então, assim, minha irmã falou que foi uma cena muito feia, assim, né, ver tudo aberto, assim. Não foi uma cena legal. Mas, enfim, né, quem já tá lá não vai se preocupar muito com isso. Passados 4 minutos, às 7h49, ela tirou o Henry. E aí, gente, a diferença de tamanho era nítida. O Henry nasceu com 2,4 kg, mas ele nasceu todo amassado. As perninhas dele, gente, assim, era muito fininha, 2 gravetinhos, assim. Falei, meu Deus, será que ele tá bem? Ele nasceu mais roxinho, assim, sabe? Falei, meu, essa criança não tá bem. E, assim, gente, é uma sensação de, assim, impotência muito ruim mesmo. E aí, na sequência, o meu marido já trouxe o Isaac, aí eles já colocam ele aqui dentro do top. E aí ele já levou o Henry pra pesar, enfim. Quando ele trouxe o Henry, assim, gente, assim, é questão de minutos, 2, 3 minutos. Quando ele trouxe o Henry, ele veio com uma mangueirinha no pé, um fio, assim. E aí eu vi que tava, né, monitorando a saturação. E aí meu marido não falou nada na hora, mas já colocou o Henry aqui comigo. Na sequência também, acho que uns 5, 10 minutos, eles já trouxeram a outra maca. E aí eu já pulei da maca do centro cirúrgico para a outra maca que foi pra gente ir pra observação, mas assim, foi realmente muito rápido. A única coisa que eu consegui observar é que o lençol, assim, do centro cirúrgico tava totalmente cheio de sangue. E o meu marido falou que a hora que ele voltou pra deixar o Isaac, tinha tipo um negócio que fica sugando, assim, o sangue fica meio que dentro de um balde, assim, uma coisa, não é um balde, né, mas é como se fosse, que fica sugando ali, né, o tempo inteiro durante a cirurgia. Então, colocaram os dois aqui, nós fomos para a observação. Quando chegou na observação, meu marido falou que o Henry nasceu com a saturação um pouquinho baixa e ele nasceu com um pouquinho de hipotermia. Então, ele precisou ficar ali uns 2, 3 minutinhos naquela caminha térmica e eles acompanharam ali a saturação. E aí, na sequência, a saturação dele já subiu, já ficou normalizado e a temperatura dele também ficou normalizada e aí por isso que eles já trouxeram. E aí, lá na observação, eles vêm medir a glicemia. Então, eles têm aquele aparelhinho e eles furam o calcanhar. Então, furou o calcanhar dos dois. A glicemia do Henry estava baixa, se eu não me engano, estava 21 ou 22. E aí, ela falou, olha, a gente vai ter que dar glicose para ele e fazer uma nova medição depois de 1 hora. E assim fez. Depois de 1 hora, eles vieram medir, tinha subido somente um pouquinho. E aí eles deram glicose para ele novamente e aí depois de 1 hora, quando eles vieram fazer a terceira medição, ainda não tinha subido o suficiente. Tinha subido um pouquinho, mas não tinha chegado próximo ao mínimo. Se eu não me engano, o mínimo é 34. E aí, a pediatra veio falar com a gente que ela precisava oferecer fórmula para ele, que como a glicemia dele não estava subindo, precisava oferecer a fórmula, senão ele precisaria ficar internado por conta dessa questão da glicemia. Então, a gente autorizou, liberou a fórmula para ele. Então, a médica veio, se eu não me engano, é uns 15 ml, né, no copinho que eles trazem. E aí, deu a fórmula para ele, depois de 1 hora, a glicemia dele tinha normalizado. Nesse meio tempo, o Isaac estava o tempo inteiro comigo, mas eu não lembro. Depois eu perguntei pro meu marido, falei, onde que o Isaac estava? Ele falou, meu, Isaac estava com você o tempo inteiro. Mas assim, tava meio que confuso as coisas assim. O Isaac ficou comigo o tempo inteiro, depois eu até vi umas fotos que a gente tirou lá, mas eu achei que eles tinham ficado em um outro lugar. Mas, de fato, eles ficaram o tempo inteiro com a gente. E aí, depois que a glicemia dele normalizou, falaram que iriam vir buscar a gente para levar pro nosso quarto. Só que assim, demorou umas 2 horas para eles nos liberarem. Eu estava morrendo de fome, inclusive eu pedi pra técnica liberar alguma coisa pra gente, porque desde o dia anterior, sem comer, já era por volta de 3 horas da tarde. E aí, eles liberaram lá um lanchinho pra gente ali na própria observação. E aí, por volta de umas 5 horas da tarde, é que a gente foi pro nosso apartamento. Quando nós chegamos no apartamento, a técnica já veio, já se apresentou, explicou como funcionava a troca de plantão e tudo mais, os principais procedimentos ali. Ela pediu pra eu não levantar da cama por conta da anestesia, mas que mais tarde viria uma pessoa pra me ajudar, não era pra levantar nem pra ir pro banheiro. Também não tem problema, porque a gente fica de sonda e também aquele acesso no braço é um saco. Mas
Por volta de 8 horas da noite, as meninas vieram, me ajudaram a tomar banho, não deixaram eu lavar a cabeça, mas assim, elas falaram, né, toma um banho super rapidinho por conta da anestesia, enfim. Quando a gente levanta da cama, parece que o mundo caiu dentro da gente, é uma sensação muito ruim, parece que tá tudo solto, mole, ai gente, eu não sei, é uma sensação muito ruim. Enfim, tomei banho e tudo mais, e nisso, a pediatra já tinha receitado para o Henry, por conta dessa questão da glicemia, a fórmula de 3 em 3 horas. Então, às 8 horas eu vieram me ajudar a tomar banho e também já trouxeram a fórmula para o Henry, mas ninguém falou nada de mamar, de colocar no peito, de nada disso, gente. Simplesmente estava rolando ali somente cuidados para mim e os bebês estavam simplesmente esquecidos lá no carrinho. Eu não tinha condições nenhuma de pegá-los, estava com muita dor. E também assim, gente, por ser sem noção mesmo, zero experiência, em nenhum momento eu tive esse impulso de colocar eles no peito pra mamar. Simplesmente seguimos lá morrendo de dor e eles lá no bercinho, meu marido lá, enfim, a minha família também veio pra ficar um pouquinho lá à noite, mas eles foram embora super rapidinho, assim que a moça veio pra me ajudar a tomar banho, a minha família também já foi embora e ficamos assim. A primeira noite foi péssima. Os meninos choraram pra caramba. Hoje eu entendo que era fome, mas o Henry tava tomando fórmula também de 3 em 3 horas, então não tenho certeza se era isso, mas eu acho que o Isaac era fome, porque eles tinham nascido de manhã, já era de madrugada, então já ia fazer 24 horas que eles tinham nascido, e o Isaac não tinha comido nada, e o Henry tinha mamado umas 2 ou 3 vezes. Então choraram pra caramba a primeira noite, eu simplesmente estava destruída na cama, não conseguia me mover. Acho que é efeito da anestesia ainda, ou da medicação que eu tava tomando. O meu marido, coitado, não sabia o que fazer. Então ele chamava as moças, trocava a fralda, não era a fralda, pegava no colo, e quando tirava do colo chorava. Enfim, assim, a primeira noite foi horrível. Os dois chorando ao mesmo tempo, a gente não sabia o que fazer. Eu não conseguia levantar, eu não tinha, assim, reação. Eu via tudo ali acontecendo, mas assim, não conseguia pegar eles do berço e colocar perto de mim. E, enfim, a primeira noite foi bastante ruim. Terça-feira, eu não sei que momento que meu marido conseguiu dormir, que momento as crianças ficaram quietas, se foi 5, 6 horas da manhã, mas por volta de umas 8 horas da manhã, acordamos com a minha médica lá no quarto. Oi, bom dia, tudo bem? Enfim, acordamos naquele susto, né? Então ela veio dar uma olhada na cicatriz e tudo mais, falou que tava tudo bem, perguntou como foi a noite, como estavam os meninos. Ela perguntou se os meninos estavam mamando, falei que não. Ela falou, ó, tem que colocar pra mamar, tudo mais, pede orientação pras meninas. E aí, quando as técnicas vieram, eu comentei com elas que eles não estavam conseguindo mamar e tudo mais. E aí elas, algumas, né, tira a roupa dele e tal, deixa eu ver como que tá. Ficava abrindo a boca deles e tal, colocando no peito e tudo mais, apertando meu peito, falando que tava já saindo o colostro, enfim. Mas assim, efetivamente não veio ninguém, assim, me mostrar como seria. Algumas falavam sobre a posição, tinha uma almofada pra colocar, mas assim, eu não recebi uma orientação adequada, a meu ver, referente à amamentação das meninas de lá. Eu não sei se é uma obrigação, eu entendo, né, que talvez seria um favor, mas eu gostaria de ter recebido uma melhor orientação com essa questão da amamentação. Algumas técnicas, inclusive, falaram que eles não estavam com fome, porque quando eles nascem tem muito líquido dentro deles e tudo mais, então eles acabam não sentindo fome, mas já fazia mais de 24 horas que eles tinham nascido. O Henry estava tomando fórmula de 3 em 3 horas e o Isaac ainda basicamente não tinha comido, porque eu colocava ele no peito, ele mamava ali, tentava mamar ali 2, 3 minutos e já dormia. Eu tirava a roupa dele, também não adiantava nada, tem hora que eles não pegavam o peito de jeito nenhum e seguimos assim durante toda a terça-feira. No período da manhã, as meninas vêm pegá-los para fazer alguns exames, fazer a avaliação. E aí, isso é uma coisa legal, então elas bipam o crachá de quem tá levando e a pulseirinha deles. Então eles ficam com pulseirinha no pulso e nas duas perninhas. Então sempre quando eles saem, bipa quem levou e a pulseirinha deles. E quando volta, bipa quem trouxe e a pulseirinha deles novamente. Então acho que essa parte de segurança é bem legal. E aí eles levam de manhã para fazer a avaliação e alguns exames, acho que para ver aquela questão de icterícia, eu acho que se chama, ou é equiterícia. E aí à tarde a pediatra passa para passar as informações. Quando a pediatra veio, ela informou que eles tinham perdido um pouco de peso, isso no segundo dia, né, mas que até 10% de perda de peso é natural. E uma outra coisa que eles também fazem é medir a glicemia, se eu não me engano, são 3 vezes por dia que eles vêm pegar o calcanharzinho deles para medir a glicemia. A glicemia do Isaac estava sempre boa, embora ele não estivesse conseguindo mamar. E o Henry também estava com a glicemia ok, mas ele estava de fato mamando de 3 em 3 horas.
Uma outra coisa legal também é o serviço de quarto, então o café da manhã muito bem servido, almoço, tem 2 ou 3 opções, eles sempre ligam, né, no dia anterior para você escolher ali, né, o cardápio de almoço e jantar. Para o paciente é servido 5 refeições e para o acompanhante são servidas 3 refeições. No segundo dia também, eles receberam a BCG, que é aquela vacina que fica a marquinha no braço, né? Então, super tranquilo, eles basicamente nem choraram. Então, a enfermeira vem até o quarto aplicar a BCG. Lembrando que as pessoas que optaram por fazer o teste do pezinho com pesquisa, não sei se é esse o termo, tá? Eu vou deixar certinho aqui para vocês, mas acho que é SCID e a Gama, não podem tomar a BCG. Quem opta por fazer esse teste, que é feito junto lá com o exame do pezinho, tem que esperar 15 dias para fazer a BCG, então tem que ser feita fora do hospital. Como a gente só fez o teste do pezinho ampliado, vou gravar um vídeo sobre isso também, a gente já deu a BCG lá no próprio hospital. Então a médica vem e já faz a BCG lá. E também no segundo dia, eles trouxeram aquela declaração de nascido vivo para fazer o registro deles. E dentro da própria Promatre tem ali, né, um representante do cartório, onde é feito o registro e aí a gente obtém a certidão de nascimento deles. Inclusive tem até uma certidão de nascimento pequenininha, que é portátil, que é muito legal, né, do que aquele papelzão que vem da certidão de nascimento. Então, em questão de 2 ou 3 horas, a certidão de nascimento deles já ficou pronta e aí eles já ficaram devidamente registrados sem precisar sair do hospital, né? O meu marido só mudou de andar, levou a documentação e aí já fez o registro tudo certinho. Na terça também à noite, eles foram tomar o primeiro banho, então a técnica veio, fez aquele banho de 2 partes, eles primeiro lavam a cabeça, depois lavam o corpinho, tudo certinho. As roupas RNs que a gente comprou ficaram gigantes, então os meninos ficaram parecendo um saco, eu vou colocar uma foto aqui pra vocês. Não deu certo as roupas RN, inclusive algumas pessoas falaram pra gente não comprem roupas RN porque não vai usar, e assim, as roupas RNs ficaram muito grandes nele, embora o Isaac tenha nascido com 3,1 kg, ainda assim as roupas ficaram grandes. Então ela veio, deu o primeiro banhinho, enfim, ficou tudo bem. Na terça eles dormiram melhor e a gente também conseguiu descansar melhor, então assim, terça foi um dia mais tranquilo. Na quarta de manhã já era o terceiro dia, seguimos da mesma forma, os meninos não estavam conseguindo efetivamente mamar, então tava aquele negócio, põe no peito, tira do peito, tira a roupa, aquela confusão, não tinha conseguido ainda amamentá-los, né, nenhuma vez, então tava meio complexa essa questão. De manhã, elas vieram buscá-los para fazer o teste do pezinho, depois eles levaram novamente para fazer a avaliação de rotina ali, e aí à tarde, quando a pediatra veio, o Isaac tinha perdido 13% do peso. E aí a pediatra falou que eles não poderiam ter alta por conta dessa perda de peso maior do que o esperado, do que seria o normal, e também porque a glicemia dele tinha baixado. E aí foi um momento um pouco tenso, porque eu disse para a pediatra que ele estava com a glicemia baixa porque ele não estava comendo, ele não estava conseguindo mamar e o Henry estava recebendo a fórmula, mas o Isaac não. E aí ela falou, nossa, mas ninguém te orientou, não sei o que. Eu falei, então, o que as meninas têm dito é que eles não estão com fome por conta do líquido e tudo mais, que tem que tirar roupa, isso e aquilo, mas assim, não tá dando certo realmente. E aí a pediatra chamou a técnica falou, mas você falou comigo, não sei o que, já tinha mudado o plantão, então assim, ficou um clima meio chato, mas de fato foi o que aconteceu. Eu não fui bem orientada nessa questão, ninguém, né, literalmente pegou na minha mão e me mostrou o que poderia estar acontecendo, e as crianças não estavam comendo, um deles estava tomando fórmula e o outro não, então assim, já era o terceiro dia que o Isaac tinha nascido e estava sem comer efetivamente. E aí ela falou, olha, então eu vou chamar uma consultora de amamentação para te orientar melhor, mas de qualquer forma vocês não terão alta hoje. Depois de uma meia hora veio uma consultora de amamentação chamada Renata, que assim foi maravilhosa, super prática, rápida, simpática. Então ela falou, oi, vamos ver o que tá acontecendo, por que essas crianças não estão conseguindo mamar. Já deixou o Isaac pelado, tadinho, né, só de fralda, colocou ele no peito e ela viu que ele não tava conseguindo mamar, tentou abrir a boca dele, ela falou, meu, ele realmente não tá conseguindo, não tá legal. Se você quiser, a gente pode testar um bico de silicone. E assim, gente, de imediato eu falei que podia testar, porque assim, o menino não tava conseguindo mamar, ele tava literalmente morrendo de fome. Então ela mandou trazer o bico de silicone. E efetivamente ele conseguiu mamar. Então colocou o bico de silicone, ele conseguiu mamar, e aí se engasgou, enfim, né? Foi um pouco de tensão ali, ela desengasgou ele dando uns tapinhas nas costas e tudo mais. Mas aí de fato os dois conseguiram mamar um pouco ali com o bico de silicone.
E ela falou, Li, até você ir pra casa, enfim, se você for contratar alguma consultora, vai de bico de silicone. Tenta no bico normal. Se não for, põe o bico de silicone para eles conseguirem mamar. Porém, a pediatra também já deixou receitado pro Isaac fórmula de 3 em 3 horas. Então, qual que era a orientação? Tenta mamar no peito normal sem bico, não conseguiu, põe o bico e depois de mamar no peito era para oferecer o complemento com a fórmula. E assim seguimos durante toda a quarta-feira. Na quarta-feira à noite não veio o nosso jantar, porque nós tivemos alta. Como a minha médica deixou a minha alta pronta de manhã, porque ela só iria passar no dia seguinte, e ela entendeu que os meninos também estavam tudo bem e eles teriam alta na quarta, não veio jantar pra gente. Mas a gente ligou lá e informou que somente os meninos estavam internados, mas a gente ainda estava lá, então eles mandaram um jantar depois pra gente. Mas aí chegou na quinta-feira, que seria o quarto dia, somente os meninos estavam internados. Então, se os meninos não tivessem tido alta na quinta-feira, a gente teria que vir pra casa e deixá-los lá. Claro que eu não ia fazer isso, mas esse seria, né, o procedimento correto, ter que fazer um barraco lá no hospital. Então, na quarta-feira de manhã, levaram eles novamente para avaliação. Eles não perderam mais peso, né? Lógico, passaram a comer. E aí a pediatra disse que então iria liberá-los, né? Iria dar alta para eles. Porém, era para sempre oferecer o complemento de fórmula, né? Até a consulta com o pediatra, que deveria ser depois de 10 dias. E aí, assim, né? Foi outro parto para achar a pediatra, né? Na última semana de dezembro, todas as indicações de pediatra que a gente tinha só tava com consulta pro final do mês de janeiro. Mas ela falou, gente, vai ficar na fórmula, né? Então, sempre peito, livre demanda e fórmula de complemento até a próxima consulta com o pediatra, que é pra gente deixar certinho essa questão dos meninos não perderem mais peso. Porque se perder mais peso, tem que internar, porque não é normal essa perda de peso tão acentuada nos primeiros dias. Então, ela fez a alta dos meninos e tudo mais, aí liberaram a gente, aí as enfermeiras acompanham a gente, né, naquele carrinho lá, que é banheira, que é tudo. Fomos até o subsolo, chegamos lá, né, estacionamento super caro, a gente tinha feito o pacote de 3 dias, mas como a gente ficou mais um dia, sei lá, foi uns R$400 de estacionamento. Tem um rapaz lá que, se eu não me engano, o nome dele é Israel, que ele é expert ali nas cadeirinhas, né, dos carros, enfim. Inclusive, esse serviço dele devia estar incluso no preço do estacionamento, né, porque é um absurdo. Mas, né, todo mundo dá uma caixinha ali pra ele, porque realmente ele é muito simpático, super atencioso, deixou os bebê confortos super bacanas, enfim. Então, foi muito legal. Gente, no geral, a gente gostou muito do atendimento, da comida, das meninas ali em si, apesar de ter essa questão da amamentação. Pra mim, foi uma experiência positiva. E a única coisa que eu não achei legal, mas aí volto a repetir, não sei se foi culpa do hospital ou se foi pela minha falta de experiência, porque eu poderia ter contratado uma consultoria de amamentação e tudo mais. Eu não quis fazer isso, porque desde quando a gente soube que era gêmeos, a gente foi desconstruindo muitas coisas assim na nossa cabeça, porque eles poderiam nascer prematuros, podiam ficar internados, podiam nem querer, né, o leite do peito, então eu acabei desencanando de muitas coisas. Mas pra mim, essa questão da amamentação, eu considero que eu não fui bem orientada, talvez eu não tenha insistido o suficiente pela falta de experiência. Então, assim, pra mim só não foi 100% perfeito por conta dessa questão da amamentação do Isaac. Ele perdeu muito peso, né? Então, assim, eu entendo que eu tenho a minha parcela de responsabilidade, mas eu entendo que se eu tô dentro de uma maternidade que tá há mais de 80 anos fazendo isso, o mínimo, né, esperado seria uma melhor orientação, uma melhor atenção nesse sentido. Mas talvez eu não tenha sido também efetiva na minha comunicação de falar, não, peraí, você vai ter que me ajudar ele a mamar, porque você sabe, entendeu? Ter sido mais incisiva nessa questão da cobrança. Eu acabei meio que ficando sem saber se deveria cobrar, se seria obrigação deles ou não. Então, pra mim, não foi 100% somente por essa questão da amamentação, mas de forma geral foi uma experiência bastante positiva. Inclusive, o próximo vídeo que eu pretendo soltar aí na próxima semana vai ser sobre a amamentação, né? Então eu vou contar pra vocês aí toda a saga da amamentação dos meninos. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se tiver dúvidas, sugestões, reclamações, deixem aqui nos comentários. Vocês já sabem de todo o beabá, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e tudo mais que vocês já sabem. Então é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.